Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé, gravando excepcionalmente à noite, com uma iluminação não muito adequada, mas eu queria fazer esse vídeo para vocês. Bom, nós leitores temos fases, não é mesmo? E atualmente eu estou na fase do terror. E eu fui na livraria procurar alguns gêneros e tem bons lançamentos, só que eu tive que escolher um, não é mesmo? Então, muito pela capa, um pouco pela sinopse e outro tanto pelo aval de Stephen King. Sim, Stephen King dá a bênção ao romance de estreia de Andrew Michael Hurley, Laney. É interessante que quando você vê o nome de Stephen King, automaticamente você associa a literatura de terror. Isso é natural, você faz isso de forma assim, realmente sem perceber. Stephen King, literatura de terror, horror sobrenatural, enfim. E Laney não é um livro de terror, a despeito do que o marketing tenta passar para a gente, porque a ideia de que é um livro aterrorizante, de que é até horror gótico, e ele não é realmente um livro de terror. Só que eu não fui pego de surpresa, eu já estava preparado, tem acontecido muito isso, sabe? Então eu não crio mais expectativa, eu vou com cuidado, quando tentam passar para a gente o filme mais assustador, o livro mais terrível, enfim, algum rótulo assim muito marcante, eu vou com cuidado, porque eu sei que pode ser apenas uma tentativa de gerar empatia e identificação com um determinado tipo de público. E não há necessidade de fazer isso. Mas enfim, então Laney eu colocaria numa categoria de drama. Essa é a realidade. Eu vou contar um pouco da história para vocês. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Laney é um drama, no máximo um drama sombrio. Bom, a história é a seguinte: Laney é um local, é uma localidade erma, lá do interior da Inglaterra, localizada na Charneca, né? Que é o grande cenário dos romances góticos. É um local sombrio, distante, que no inverno dizem que é assustador, sabe, que tem pântanos, é um local perigosíssimo. Só que o interessante é que a palavra em português, charneca, ela me quebra o clima. Eu confesso para vocês que essa palavra charneca, ela me tira toda sabe, aquela ideia, toda a vibração de algo assim assustador, apavorante. O Morro dos Ventos Vivantes, você passa numa charneca, o Cão dos Baskerville também. Só que o nome charneca, eu tenho problema com esse nome, né? Mas enfim, não importa. Então, esse local, né, Laney, fica numa região muito afastada, muito agreste da Inglaterra, e que ainda mantém várias superstições antigas, sabe, do tempo ainda dos celtas. Tem aquela ideia de que existem deuses e deusas nas florestas, nos rios, nas pedras, e a chegada de famílias católicas naquela região parece gerar um certo antagonismo dessas forças. Mas a história gira principalmente em torno de uma família, os Smith, cujo filho mais velho é mudo e tem um certo déficit de aprendizado. A mãe vê o menino como um doente, mas na verdade ele tem apenas uma forma peculiar de interpretar o mundo à volta dele. Tanto que ele se relaciona muito bem com o irmão mais novo, que é uma espécie de guardião para ele. Eles têm um relacionamento muito bonito. Por isso que eu vejo esse livro como um drama, porque ele foca muito nessa relação entre irmãos, nos segredos que os irmãos costumam ter e acabam, mesmo que de forma não intencional, manter os pais um pouco afastados daquela relação íntima entre eles. Então o Honey, que é o irmão mais velho que tem esses problemas, ele confia muito mais no seu irmão mais novo, ele se abre muito mais, eles têm um relacionamento muito mais bonito, muito mais tranquilo do que com a própria mãe. Porque a mãe é obcecada com a ideia de cura. E para realizar essa cura, eles viajam, pelo que eu entendi, praticamente quase todos os anos para esse local para os ritos da Páscoa. Então a mãe, ela acredita que se os ritos da Páscoa forem cumpridos de forma adequada, Deus irá curar o Honey. Só que aí é uma parte interessante, porque a gente vê que a história ela trata de como muitas vezes o ritual, a ritualística de uma religião acaba se tornando mais forte do que a própria fé. A senhora Smith, ela é obcecada com detalhes do ritualístico da Igreja Católica, enfim, da Páscoa. Tanto que o antecessor do atual padre,
ela segue a risca. Agora um padre novo, né, o padre Bernardo, que leva os membros da paróquia para esse feriado de Páscoa e para a cura do menino, e ela parece direcionar o novo padre. Olha, o padre Wilfrid, né, o seu antecessor, ele começava a missa a tal hora, ele ia em tal lugar, ele fazia de tal forma. Então isso também vai começando a gerar um conflito entre ela e o padre atual. Porque o padre Wilfrid, né, o antigo padre, ele tinha uma visão muito diferente. Ele acreditava muito na culpa, no sofrimento, na abstenção de prazeres. Ele via o ser humano assim com uma forma muito negativa e utilizava muito desse sentimento de culpa e de sofrimento para buscar a redenção da sua paróquia. E o padre atual, o padre Bernard, ele é muito mais tranquilo, ele vê com mais carinho o ser humano e seus defeitos. Ele é mais condescendente, sabe? Eu vejo ele como uma pessoa muito mais sensata e muito mais humana. E essa mudança de comportamento afeta os membros da paróquia. Mesmo que seja uma mudança positiva, toda mudança gera um certo transtorno. Mas para a senhora Smith, isso é quase inadmissível, porque quebra toda uma série de sequências que o antigo padre realizava, e isso pode atrapalhar na cura do filho dela. Então essa questão da temática religiosa em relação à fé, em contraparte ao ritual, ao culto externo, aquilo que é feito materialmente, exteriormente, também é bastante interessante, bastante forte nesse livro. Além, é claro, do conflito entre forças muito mais antigas que parecem existir ali naquele local. Inclusive a casa onde eles ficam hospedados, uma casa também muito antiga, e parece manter em suas paredes impregnadas em seus cômodos os fatos antigos que ocorreram ali, sabe, aquela crença de que uma casa, de que objetos preservam energias muito fortes que habitaram ou que agiram naquele local, e essas energias parecem realmente estar presentes. É um romance também que voltado muito para o psicológico. Então o Lully, ele é muito mais completo do que um simples livro de terror, porque até não é, como eu disse, ele não vai ficar te assustando. Ele vai gerar um desconforto crescente, há um sentimento de ameaça ali constante. Existe um conflito entre a senhora Smith e o novo padre, entre os moradores da região, que são mais voltados para aquelas crianças mais antigas ali. E no meio de tudo isso, dois jovens, duas crianças, num que eu posso chamar de um romance de formação, no crescimento. Quando crianças iniciam sua jornada em direção ao mundo adulto, sabe? As dores de crescer. Então, de deixar a inocência para trás, a perda da inocência é algo assim que faz parte do ritual, do próprio ritual natural da criança passando para a adolescência e para a idade adulta. E durante esse processo existe a amizade entre esses dois irmãos, que é muito bonito. Então sim, Lully é um livro muito interessante, mas como eu disse para vocês, é um drama porque ele trata muito mais dessas inter-relações do que propriamente de forças sobrenaturais atuando no meio dessa história toda. Mas enfim, gostei do livro? Gostei bastante. A capa também, eu fui fisgado pela capa, ela é muito bacana. E aí depois eu descobri que é a jaqueta, né? O próprio livro em si também é muito bonito. Capa dura dele. E a história vale a pena ser lida assim. Mas se você estiver buscando um romance gótico, um terror gótico, você não vai encontrar aqui não. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da resenha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu joinha e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!